workshop da Blockchain Academy, onde a gente falou sobre o Ethereum 2.0. E hoje, aqui pela RSK, nós estamos falando, então, sobre Solidity. Minha formação é Ciência da Computação e Pedagogia na USP. Hoje eu faço Digital Currencies na Universidade da Nicosia, eu faço mestrado. Faz muito tempo que eu estou nessa área aí, tem mais de 20 anos. E já ganhei, o que eu mais gosto de fazer é viajar para juntar duas coisas maravilhosas, que é conhecer lugares novos e estar nos eventos de blockchain pelo mundo. E nesses eventos eu já ganhei alguns prêmios nos hackathons, então Nova York, Berlim, e para mim um dos melhores foi agora, no início do ano em Denver, que foi um prêmio do governo do estado do Colorado. E eu costumo falar muito, assim, que meu sonho é a gente ter alguma iniciativa parecida aqui no Brasil, de um governo de um estado estar participando de um hackathon de Ethereum e tá falando aí, e tá patrocinando esse hackathon e tá dando prêmios. Isso é fantástico, é meu sonho. Aí, bom, o que a gente vai ver? Nós vamos fazer um Smart Contract básico, que é muito parecido com o que eu fiz com vocês até semana passada. Depois, a gente vai trabalhar com variáveis, com construtor, com owner, com self-destruct, com if, require, modifier, eventos e mapping. Tudo isso aí que a gente vai fazer. Antes de praticar, vou fazer uma brincadeira com vocês, que vai ser então um aquecimento. Deixa eu encontrar. Vocês viram que semana passada eu comecei a brincar com vocês aí com o Kahoot. Então, a gente vai fazer uma brincadeira agora. Ele está lendo. E para quem não sabe o que é o Kahoot, dessa vez ele está mais complexo, hein? Eles são 10 perguntas a respeito de Solidity. Muitas dessas perguntas eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, a gente vai até ver ao vivo no Smart Contract aquilo que a gente vai brincar. Mas antes a gente vai fazer um jogo aí para vocês responderem as perguntas. Tá demorando? Eu vou tentar mais uma vez, se não for... Deixa eu ver se ele está me pedindo alguma coisa a mais, se eu tenho que fazer login de novo. Eu acho que eu vou deixar nossa brincadeira para o final, porque está demorando muito. Bom, então a gente vai para a parte prática direto. Eu queria que vocês entrassem nesse link que está na tela e que eu vou colocar no chat para vocês. Porque vai ser nesse link que eu vou passar todos os smart contracts. Tudo que a gente fará vai aparecer aí. Que é esse link aqui, ó. Eu vou aumentar aqui, se alguém precisar ainda pegar na tela. E aí eu tô vendo, já que vocês estão entrando aqui do lado, se vocês quiserem colocar o nome de vocês. E lembra que isso aqui é um pad colaborativo, então todo mundo consegue escrever. Se vocês quiserem, pode escrever o nome de vocês aqui embaixo, ó, embaixo da minha linha. Aí, olha o Marco. O Rodrigo, Carlos, o Mário, Pedro. Pô, muito bom. Já temos o Bruno também. Camilo, que legal. A gente tem gente aí do Brasil inteiro, hein? Caroline. Cris, bom te ver por aqui de novo. Oi, Toninho. Então tá bom, eu acho que a maioria já entrou. Então a gente pode começar. A nossa ferramenta de trabalho hoje vai ser o Remix. Oi, Rob. E eu tô me acertando ainda aqui com as minhas janelas.
Bom, vocês lembram que eu não estava em São Paulo, né? Eu estava fazendo minha quarentena em Florianópolis, agora eu já estou em casa. A grande vantagem de estar em casa é que eu tenho 2 monitores, então facilita um pouquinho a minha vida para mostrar as coisas para vocês. Tudo que a gente vai fazer vai ser no Remix. Então, primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no Remix. Eu vou colocar para vocês aqui no pad. Então, embaixo do nome de vocês, a gente tem o Remix. E eu acho que vocês devem estar começando a ouvir o papagaio do meu vizinho. Esses barulhos são ele. E normalmente essa hora, assim, depois que escurece, ele chama a gente para dar bolacha para ele. Então, bolacha maisena, biscoito de polvilho. Imagina um papagaio que gosta dessas coisas. É o meu amiguinho. E aí, com certeza, alguém já desceu lá, foi correndo falar com ele para ele ficar quietinho durante o webinar. Então, vocês já entraram no Remix? Acho que deve ter dado tempo aí de vocês entrarem enquanto isso. Espero que sim. A gente vai fazer, então, nosso primeiro Smart Content. Ele vai se chamar Register. Então, o mesmo que a gente já usou, né? Ele é conhecido. Só para relembrar, quando a gente entra no Remix, vocês vão escolher o Environment Solidity. E aí ele vai até para a telinha do Solid Compiler. É legal selecionar o Autocompile, isso vai ajudar vocês depois. Então, deixa selecionado o Autocompile. E aí, com isso feito, a gente vai para o segundo botãozinho aqui do lado esquerdo, que é o File Explorer. E no File Explorer, a gente vai clicar no sinalzinho de mais e vamos criar um arquivo novo. O nome do meu arquivo é o register.sol. Então, cliquei no sinalzinho de mais, ele abriu essa janela e eu abri o register.sol. E eu vou passar para vocês o primeiro Smart Content, esse é exatamente o que a gente usou na semana passada. Então, deixa eu colocar no lugar certo, né? Para vocês poderem copiar. Estou melhorando aqui o tamanho das fontes para vocês. E lembrem, só tomem cuidado aqui no nosso pad de usar o Ctrl C para vocês copiarem e não recortar. Não arranquem os nossos Smart Contents daqui, por favor. E eu imagino que deve ter dado tempo já de vocês copiarem. Eu vou continuar então. Então, a gente vai fazer várias vezes a mesma coisa. Eu não vou hoje fazer nenhuma publicação em rede mesmo. A gente vai, talvez no final se sobrar tempo, mas eu acho que vai ser mais produtivo se a gente ficar só aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai no quarto botãozinho, que é o Deploy and Run Transactions. E ele já está escolhido aqui o Environment JavaScript VM, que é a máquina virtual equivalente ao Ethereum, mas que roda na memória do seu browser. Então, ela está rodando aqui no Remix, na memória do Remix, na memória do browser. Quando a gente vem aqui, ele automaticamente dá para a gente 5 contas com 100 ethers cada uma. Eu estava fazendo uns testes antes, então a minha primeira conta não está com 100 ethers. Vocês devem ter 5 contas com 100 ethers. E a gente vai brincar quase tudo com essa primeira conta mesmo, mas a gente pode depois fazer algumas experiências, a gente vai fazer algumas experiências com as outras contas também. Quando eu chego aqui,
Se eu já cliquei no autocompile, ele já compilou o meu Smart Contract. Então, no terceiro botão, eu tenho esse sinalzinho verde, que diz que ele já está compilado. E automaticamente aqui, está aparecendo para mim o Register, que é o meu Smart Contract. Se não estiver aparecendo para vocês, duas coisas vocês podem fazer. Primeiro, vem no Solidity Compile e compila o seu Smart Contract. Se mesmo assim ele não aparecer, eu recomendo a vocês apertarem o Ctrl S, porque às vezes a gente salvando, deveria ser automático, mas às vezes a gente precisa salvar para ele reconhecer o Smart Contract. De qualquer forma, eu volto aqui no meu quarto botão e com o meu Smart Contract selecionado automaticamente aqui, eu vou pedir um Deploy. O Deploy vai fazer a publicação do Smart Contract nessa máquina virtual de Ethereum, que é na memória do browser. Então, a gente tem um blockchain de memória que só vai ter blocos quando a gente fizer uma transação. Então, eu vou clicar no Deploy. Quando eu clico no Deploy, automaticamente aqui na parte de baixo, aparece um contrato que foi publicado. Então, foi feito o deploy desse Smart Contract. Aqui embaixo, eu vejo que tem uma transação, que é a transação da construção dele. A gente não tem um construtor, mas é a criação dele. E ele diz até que foi criado, então, um novo Smart Contract com isso. Esse input é o bytecode dele, é uma coisa grande que seria o código de máquina dele. E agora eu tenho, por exemplo, um contract address, esse final 222, a gente pode ver que é o mesmo daqui. Então, o Smart Contract foi criado. Então, para aparecer essas informações, eu cliquei nessa setinha do lado direito da palavra debug. Com isso feito, do lado esquerdo, onde apareceu o Deploy Contracts, eu tenho também uma setinha do lado esquerdo dele, que clicando nessa setinha ele vai abrir as informações. Eu tenho dois botõezinhos aqui, um azul e um laranja. A parte de interações de baixo nível a gente não vai fazer hoje. E essas funções, elas são o seguinte. A getInfo, que é a azulzinha, significa que é uma função que eu não estou gastando gas, que eu estou apenas consultando a memória do meu nó, que no caso agora o nó é uma coisa só. Mas se a gente tivesse um blockchain com vários nós interligados, a informação viria da memória do próprio nó. E o setInfo significa que é uma transação que vai gastar gas, que está indo para o blockchain, e então essa transação ela vai para o blockchain para ser minerada, ou seja, ela vai ser incluída em algum bloco. O que é o nosso Smart Contract em si? Só para relembrar que a gente já fez da semana passada. Primeira linha do meu Smart Contract, eu defino a versão do compilador Solidity. No caso, eu estou usando a versão 0.5.4, eu uso a palavra pragma para definir. E quando eu faço isso aqui, automaticamente, se eu vier no meu terceiro botão, ele já definiu a versão de compilador igualzinha, que é o compilador que a gente precisa. Voltando para o meu Smart Contract, deixa aqui no Deploy. Aí eu faço a declaração de um Smart Contract, que é a palavra contract, o nome dele. Dentro do meu Smart Contract tem uma variável do tipo string privada, chamada info. Essa variável, ela só consegue ser vista na hora que eu faço o deploy desse Smart Contract ou a cada vez que eu tentar guardar uma informação dentro dela. Por ela ser privada, ela não aparece aqui, eu não conseguiria ver a variável direto. Aí eu tenho uma função que chama setInfo, onde eu vou passar como parâmetro esse tracinho info, essa barrinha info, que é para que eu guarde a informação que eu estou passando como parâmetro dentro da variável info. E aí sim ela vai ter uma informação. A próxima função que eu tenho chama getInfo, é simplesmente para mostrar a informação que eu guardei. Diferença das duas, a função setInfo é uma view, por isso que ela só mostra informações e ela não está alterando nada. Então é isso. Para a gente fazer testes. Primeiro eu vou... voltei aqui, então, tá? Para o quarto botãozinho. Vou clicar no botão Get Info. Apareceu aqui uma chamada, uma call para o register.getinfo, aqui do meu lado direito.
Mas se eu voltar lá do meu lado esquerdo, eu vejo que eu não tenho informação nenhuma ainda. Então, eu vou guardar uma informação. Lá na setinfo, entre aspas, eu vou colocar um sol aqui. Escrevi o que eu quero, vou clicar no botão setinfo, que daí ele vai enviar essa transação para a rede. Então, repara que aqui do lado direito é uma transação, não é só uma chamada. E depois que eu não tenho que esperar minerar, porque lembra que isso é um blockchain de memória, cada transação que eu mando ele está criando um bloco. Eu posso voltar aqui no getinfo e a minha informação está guardada lá. Então, esse é o primeiro smart contract, é o mais básico. Antes de eu mudar para o próximo item, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida. Se alguém tiver dúvida, pergunta aqui, coloca aqui no chat para gente. Se alguém quiser falar que tá ok, também vale. Só para eu saber que vocês estão vivos. Ai, que bom, já tem uns oks. Ah, então tá bom. Vou continuar. Então, esse foi o nosso primeiro Smart Contract. Vamos fazer outro. Então, agora a gente vai fazer um Smart Contract que vai se chamar Register 2. Então, eu coloquei ele o nome dele aqui. Então, para relembrar, venho no Remix, vou no segundo botãozinho, clico no mais, coloco o nome do meu Smart Contract, clico no OK. Então, eu tenho um Smart Contract ali. O conteúdo dele, deixa eu passar para vocês. Tá lá o conteúdo dele. Dá um minutinho para vocês copiarem. Bom, acho que vocês copiaram. Então, o que tem no Register 2, antes da gente fazer o deploy dele? Eu criei um construtor. O construtor, ele é uma função, o padrão é o nome construtor mesmo. Essa função, ela serve para eu inicializar o meu Smart Contract. Então, no caso, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a variável info e estou guardando uma informação no início dela. Então, na hora que eu fizer o deploy, a publicação do Smart Contract na rede, o Smart Contract já vem com essa informação gravada. Então, ela serve para você inicializar variáveis quando você está publicando o Smart Contract. Então, vamos fazer, o resto está igual. Vamos fazer a publicação. Quarto botãozinho, Deploy and Run Transactions. Aqui, ó, se vocês quiserem clicar no sinalzinho só para voltar ele, para a gente não confundir. Então, eu minimizei praticamente o Smart Contract. Aqui ele já está selecionado o Register 2. Dá uma olhada se no seu está também selecionado o Register 2. E aí eu vou clicar em Deploy. Aparecendo, então, aqui embaixo o meu segundo Smart Contract. Os processos são todos iguais. Então, eu vou ver que aqui teve uma transação do lado direito, né? Teve uma transação pendente, é o construtor. Se eu abrir, eu consigo ver que foi criado o Smart Contract de final CFA, que é esse carinha aqui. E aqui, eu abri, então, o Register 2. Eu posso ir direto no GetInfo. E vocês vão ver que a Sol já está lá no GetInfo. E eu vou alterar minha informação. Então, no SetInfo, eu vou colocar o RSK. Escrevi, entre aspas. Cliquei no SetInfo, ou seja, mandei a transação para o Register 2, para ele executar a função SetInfo. Volto no GetInfo, que é uma chamada, é só uma consulta, e eu já tenho a informação RSK lá dentro. Então, esse é o nosso segundo Smart Contract. A ideia dele é somente vocês aprenderem o que é um construtor, para que a gente usa o construtor. Então, me diga se vocês fizeram esse.
Muito bom, já temos os OK 2 agora. Ótimo. Muito bem. Então, esse aí também foi bem fácil, né? Vamos para o próximo. O próximo, então, é o Register 3. O Register 3, ele vai mostrar para vocês como é que funciona o owner. Eu vou criar uma variável que chama owner e eu vou mostrar para vocês o self-destruct. Então, a gente tem uma demonstração do self-destruct. Então, eu já coloquei o conteúdo do Register 3 para vocês. Vamos fazer a mesma coisa. Copiei o nome do Register 3. Volto lá no segundo botão. Clico no mais. Defino o nome do meu Smart Content. Dou OK. Opa, peraí que faltou colocar uma coisa para vocês lá, hein? Eu não fiz a versão do Solidity. Aqui, ó, tá faltando essa linha no início. Então, agora vocês podem copiar o Register 3. Isso. Então, vamos ver o que tem de novo no Register 3. Eu tenho uma variável nova que é do tipo endereço, então ela guarda endereços de Ethereum. Ela tem aqui uma coisinha a mais também, ela é pública, mas ela tem uma coisinha diferente aqui no meio, ela tem esse payable. Esse payable, ele está dizendo que essa variável, ela pode receber Ethers. No caso, agora a gente não vai mandar Ethers para ela, porém, isso vai ser importante no self-destruct. Já vamos chegar nele. No construtor, além de eu inicializar a variável info com a sol, eu estou inicializando o owner, que é a variável que eu estou criando também agora, nova variável, com messenger.sender. Esse messenger.sender, ele é a pessoa ou o endereço que está enviando a transação de criar o Smart Contract. Então, é quem está enviando essa transação. Então, o endereço que enviar a transação é o sender e vai ser guardado nessa variável. Depois disso, a gente tem lá embaixo uma função nova que chama kill, que é para destruir o meu Smart Contract. Então, ela chama uma função self-destruct e aqui dentro eu estou passando o parâmetro owner, porque se o meu Smart Contract tivesse Ethers, ele enviaria os Ethers para esse endereço que eu coloquei aqui, ou seja, de volta para o owner. É essa a ideia. Então, a gente vai entender como é que funciona o self-destruct e como é que funciona eu ter uma variável do tipo endereço e como é que eu atribuo ao quem está mandando a transação para fazer o deploy desse Smart Contract. Vamos voltar lá para o nosso quarto botãozinho. Vou diminuir aqui o Register 2. Aqui eu já tenho selecionado o Register 3. Faço o deploy. Abro o Register 3. Não cliquei no kill logo de cara, tá? Não estraga o brinquedo antes da gente brincar com ele. Primeiro vamos no owner. E aqui eu vejo que o endereço que está aqui dentro, ele é o final 733C. Se eu vier aqui em cima nas contas, no account, a primeira conta é exatamente esse final 733C. Então, a transação está sendo enviada a partir dessa conta que está selecionada e este cara é o dono do Smart Contract, é o owner do Smart Contract porque ele fez a publicação. Vocês podem ir lá no Get Info, verificar que a Sol está lá. A gente pode ir no Set Info e mudar alguma coisa. Eu acabei de clicar no Set Info sem colocar informação nenhuma. Portanto, eu espero que meu Get Info agora esteja vazio. Vamos ver se deu certo? Foi. Foi sem querer, mas foi isso mesmo que eu fiz. Vou colocar outra informação lá de novo. Vou pôr o ARSK de novo. Set Info. Aí. Vou verificar. Tá lá bonitinho. Agora sim, eu já brinquei. Vou destruir o brinquedo. Então, vou clicar na função kill. Repara que aqui ela é uma função laranjinha. Isso quer dizer que eu gasto Ethers, porque eu estou desabilitando o Smart Contract na rede. É bom entender o que é esse self-destruct. Eu estou apagando o Smart Contract da rede? Não. O que foi publicado no blockchain não pode ser alterado, não pode ser apagado. Mas eu posso
a partir do momento que eu tenho uma função dessa no Smart Content, eu posso desativá-lo, ou seja, depois que eu chamar isso, as outras funções não funcionam mais. Então, vamos clicar na função Kill. Cliquei. Então, repara que foi uma transação aqui para o Kill. E eu vou tentar fazer um getInfo. Ele me retornou vazio. Lembra que eu tinha colocado o RSK lá, mas agora ele não me retorna nada. Eu vou pegar o setInfo e tentar colocar outra informação aqui dentro. Fazer um teste. Ele diz que ele fez alguma coisa, mas se eu vier aqui no getInfo, nada aconteceu. Então, o setInfo, ele gastou gas para fazer isso, mas ele não conseguiu alterar nada. Por isso que não aparece no getInfo. Até uma curiosidade sobre o gas. Então, o gas, ele é o combustível que a gente usa na EVM, né? O que é utilizado para fazer o Smart Content. Ele é calculado em whey, que é a menor unidade do éter, então é o 10 a menos 18, a menor unidade. Só que o gas, ele confunde um pouco o que acontece. Porque o gas, aqui ele é calculado como a quantidade, se eu fosse daqui até Santos, ele é a quantidade de litros de gasolina que eu preciso para fazer esse trajeto. E isso depois vai ser multiplicado pelo preço do litro da gasolina, que é definido pelo gas price quando a gente envia o Smart Contract para a rede. Tá? No caso agora, a gente não tem o preço do gas price, mas eu estou dizendo, aqui eu estou vendo que o custo desse setInfo, por exemplo, foi 22.104 unidades de gas. Eu estou mandando este valor aqui, que são 3 milhões de gas, e eu gasto bem menos, mas eu estou mandando acima. É diferente do Bitcoin, por exemplo, que se eu der uma FII grande para o minerador, vai ficar realmente tudo para ele. Aqui não, eu posso dizer até quanto eu posso gastar de gas, e ele vai gastar o necessário. O restante não fica para o minerador, tudo depende do valor de gas price que eu estou definindo. Tá? E aqui a gente vê que eu estou mandando a informação teste, mas a informação não é alterada mais no Smart Contract, porque ele foi desativado na rede. Então, eu gasto gas à toa. Dúvidas desse? Como vocês estão aí? Muito bom. Deixa eu beber alguma coisa enquanto isso. Vamos lá. Então, quarto Smart Contract de hoje. Esse aqui, ele foi basicamente criado pelos meus alunos numa das primeiras turmas de Ethereum de 2018. Porque quando eu ensinei o Self-Destruct para eles, eles ficaram indignados, gente. Eles, assim, pensavam, mas e aí, eu vou mandar função para a rede, eu não sei se vai ser executado ou não, como é que eu vou resolver isso? Aí eles mesmos resolveram. Eles criaram uma função para verificar se o seu Smart Contract está ativo ou não. Então, a gente vai usar essa função agora. Que a gente vai criar uma função no Smart Contract chamada isAlive. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, agora a gente vai criar o Register 4. Ó, eu já fechei o Register 3, tá? Vou lá no segundo botãozinho, mais. Coloco o nome Register 4. Copio o Smart Contract. Já está pronto o meu Smart Contract lá. E o que tem a mais nesse Smart Contract? Só tem uma função no finalzinho que chama isAlive e que ela simplesmente retorna verdadeiro, mais nada. Repara que essa aqui ela é diferente da view. A view significa que eu estou consultando uma informação que está no meu Smart Contract. O isAlive, ele não está consultando nada, ele só retorna um valor que é um valor fixo. Por isso que nesse caso não é uma view, é uma função que eles chamam de função pura, porque ela não faz absolutamente nada. Então, vamos para o quarto botão.
verifica se você selecionou, se está selecionado o register 4, faz o deploy. Então, vai aparecer um register 4 aqui embaixo. Deixa eu só ir para o final aqui para a gente estar atualizado. Vou expandir o register 4. E a primeira coisa que eu farei é selecionar o IsaLive. Então, tá lá, verdadeiro. Então, o meu Smart Content está vivo. Muito bom. GetInfo, apareceu a sol lá. Owner, continua sendo 733C. Ah, sabe uma coisa que a gente podia ter visto no Register 3? O owner mudou? Ah, mudou. Eu voltei no anterior só para mostrar uma coisa para vocês, tá? No Register 3, depois que eu mato o Smart Content, eu perco o endereço do owner. Ele me retorna 0 também. Aí vamos voltar no 4. Aqui no 4 eu tenho o owner direitinho, o IsaLive direitinho, GetInfo. Vou guardar uma informação no setInfo. Já tem uma, né? Vamos trocar. Então, coloquei o RSK a partir do setInfo. O RSK está aqui no GetInfo. Farei o kill. E o objetivo é ver o que acontece com o IsaLive depois que eu faço o kill. Então, fiz o kill. Meu Smart Content agora está desativado na rede. O que vai acontecer com o IsaLive? Ele me retorna falso. Da mesma forma que o GetInfo não retorna informação nenhuma, que o owner ficou 0, eu até poderia usar as outras funções, mas as outras funções elas podem ter sempre valores diferentes, né? Então, eu criei uma função específica que se essa função me retornar falso, quer dizer que o meu Smart Content não está mais ativo. E aí, você poderia muito bem utilizar essa função antes de qualquer outra. Eu vou fazer um setInfo, antes eu vejo se está ativo, faço um IsaLive, não gasto gas para isso, e depois eu chamo o setInfo. Ou qualquer outra função que vocês quiserem. Então, esse é o nosso quarto Smart Content. Como é que tá aí para vocês? Alguém tem alguma dúvida desse? Parece que tá tudo em ordem. Deixa eu ver se ele continua aqui, ninguém apagou. Ótimo. Gente, vocês são alunos tão comportados, tão bonitinhos. É tão normal alguém fazer um Ctrl X aqui. Vocês são os amores hoje, estou adorando vocês. Oba, tem uma pergunta. O IsaLive chega a acionar a função depois do kill? Então, o IsaLive ele é independente do kill. Então, o que eu quero... se eu fiz o kill, qualquer outra função que eu chame, ele vai me retornar o valor padrão, o valor default, por isso que ele não retorna nada. E o setInfo eu mando a informação, mas a informação não acontece. Então, seria eu que definiria, assim, por fora, que seja manualmente, ou que seja num JavaScript da vida, ou no que vocês quiserem, que eu primeiro chamaria o IsaLive, verificaria a resposta, e depois chamaria qualquer outra coisa. E poderia até chamar o kill, mas meio que não faria muito sentido. Tá? Então, não é automático, não é que uma está chamando a outra. Então, vamos para o Register 5. O Register 5 eu vou mostrar para vocês um if. Bem simples. Exato, Claudemir, ele retorna false porque o padrão do booleano é falso, isso mesmo. Não é um indefinido, né? Se não tem nada, ele retorna falso. O booleano devia ter 3, né? Devia ter verdadeiro, falso e indefinido, mas o normal é ter 2 só e o padrão é falso. E aí eu coloquei o register 5 para vocês. Então, vamos criar um Smart Content novo. Segundo botãozinho, clica no mais, define o nome dele, ok, e copia o código que está aqui do Register 5, para a gente ver onde é que está o if, o que está acontecendo.
Então, o início aqui não mudou nada. O que eu mudei é no kill. Porque do jeito que está hoje, tudo bem, esse é um smart contract só nosso, está na nossa blockchain de memória. Agora, imagina você publicar isso na testnet e qualquer um poder acionar a função kill do seu smart contract. Como existem alguns casos reais que a gente sabe que isso aconteceu. Não pode, né? Então, para que isso não aconteça, eu estou olhando aqui que só quem pode acionar a função kill é o cara, o owner. Então, quem está enviando a transação que chama a função kill, ou seja, o messages.sender, que está chamando essa função, tem que ser o owner para que o self-destruct aconteça. E aí, agora a gente vai fazer um teste com contas diferentes até. Vamos ver o resultado disso. Vamos lá para o quarto botão. Vou minimizar o register 4. Verifica se você está com o register 5 selecionado. Faz o deploy. Vou expandir o register 5. Isalive. Legal, meu contrato está vivo. Owner. Continua sendo a 733C, porque eu não mudei nada das contas ainda. GetInfo. A sol tá lá, foi a nossa inicialização. Nem vou mexer mais no setinfo por enquanto, eu não preciso. Antes de chamar o kill, eu vou pedir para vocês subirem na parte de contas, mude para a segunda conta, que é a 160C. Então, aqui em cima, na parte de contas, eu alterei para 160C, a segunda conta da lista. E aí sim, com esta segunda conta selecionada, por sinal, veja que eu não gastei nada dela até agora, tem 100 ethers, eu vou fazer um setinfo. Então, RSK, setinfo, vou lá no GetInfo, a informação está alterada. Então, no meu Smart Contract, qualquer um pode ir lá e alterar uma informação. A gente não tinha feito esse teste ainda. E esta segunda conta vai tentar matar o Smart Contract. Vai desativá-lo. Kill. Bom, se eu olhar aqui embaixo, a transação aconteceu. Ele gastou 22.294 em gas. O custo da transação, tem o custo da execução em si. E aí? Será que desativou? Vamos ver no GetInfo se está lá. Continua. Retornando a informação. O isalive continua verdadeiro. E o owner? Tudo verdadeiro. Por que esse kill não funcionou? Porque a conta número 2, que é a 160C, não é o dono do Smart Contract. O owner é a 733C. Vamos de novo lá em cima e volta para a primeira conta, para a conta 733C. Antes, vocês podem até dar uma olhadinha que a 160C gastou Ethers agora. De qualquer forma, voltei para a primeira. E agora sim eu faço um kill. E vou olhar o isalive. Agora realmente o isalive é falso. Meu Smart Contract está desativado na rede. Meu owner é um monte de zero, não tem mais owner. Não tenho mais informações. Então, esse é um recurso que vocês podem utilizar. Também aí definir. A gente está começando a ver um pouquinho da questão de permissões, né, para o Smart Contract. A gente vai depois até melhorar um pouquinho mais isso. Então, esse foi o quinto Smart Contract. Alguém tem dúvida desse? Dá um minutinho para vocês responderem. Legal, muito bom. Então, vamos para o nosso sexto Smart Contract, o sexto register.
Então, no sexto register, eu vou mostrar para vocês o require. Mesma coisa, peguei o nome do meu Smart Contract, vim no remix, segundo botão, sinal de mais, criei o register 6. Aí eu vou copiar o conteúdo que está aqui, então, no register 6, desde o pragma. Boa pergunta. Por que eu não estou usando as chavinhas no if? Porque se eu tiver aqui dentro só uma instrução, eu não preciso. Ele automaticamente sabe que está dentro do if. Se eu tiver duas linhas aqui, eu preciso das chavinhas. Aí eu vou precisar fazer isto aqui. Tá? No meu caso, eu só tenho uma informação aqui dentro, uma instrução, uma linha, então eu não preciso das chavinhas. Voltando para o register 6, o que tem de diferente no register 6? Eu aproveitei, até pensando nisso que a gente estava falando agora há pouco do 5, o meu setinfo agora, ele também vai controlar quem é que pode alterar essa informação. E eu vou usar o require. Então, o require, ele é uma instrução do Solidity, onde ele só vai para a linha de baixo se a condição que tiver aqui dentro for cumprida. Então, a condição aqui da minha linha 13. Qual é a condição? Que o cara que está mandando a transação para fazer o setinfo seja o owner. E se não for, o que ele faz? Ele apresenta essa mensagem only owner. Essa mensagem ela não é tão fácil de ver, dependendo de como é que você está acionando pelo nó, mas a gente consegue achar pelo retorno da transação, o transaction receipt. Aqui no Remix é mais fácil, ele é super, digamos, amigável para isso. Além do setinfo, eu também alterei lá no meu kill, fiz a mesma coisa. Então, no lugar do if, eu estou usando o require. Eu tenho dois requires, um no setinfo, um no kill. Só isso que eu mudei. Então, vamos para o quarto botão. Verifica se aqui você está com register 6 agora. Pede um deploy. Então, aqui eu tenho o meu register 6. Quem é o owner? Continua sendo a primeira conta, 733C. Isalive, verdadeiro. Getinfo, a solta lá. Vamos lá em cima, trocar de conta. Então, vou de novo trocar para a segunda conta, que é a 160C. Selecionei a segunda conta. Lá em cima no account, 160C. Volto lá para baixo. Daqui a pouco eu vou arrancar esses caras de cima, porque a gente já matou eles mesmo. Então, aqui, na segunda conta, eu vou tentar alterar a informação. Lembra que no Smart Contract passado a gente conseguiu. Será que agora eu vou conseguir? Vamos tentar passar a RSK. Tentei alterar. Repara que agora, quando eu usava o if, ele executava e gastava todo o gas. Agora é diferente. Agora ele retorna aqui embaixo, para mim, do lado direito, ele está dizendo que eu mandei a transação, mas a transação teve um erro, teve um revert. E aí, a transação voltou para o estado antes de você chamar a função. E a razão que foi fornecida pelo meu Smart Contract é only owner. Então, ninguém mais consegue mexer. Isso é muito legal que o Remix volta essa informação para a gente. Se eu tentar fazer um kill com a segunda conta, a mesma coisa. Ó, tentei fazer o kill, deu erro também, somente o owner consegue fazer o kill. Então, vamos agora voltar para a conta inicial, que é a conta que fez o deploy. Fui lá em cima de novo, vou no account, escolho a primeira conta novamente. Com isso feito,
Venho aqui para baixo, vou tentar fazer o setinfo agora. Eu consegui. E o getinfo alterou. Também. E eu tenho o que vocês quiserem destruir, esse também pode destruir. Agora eu consegui destruir. E não tenho mais nenhuma informação. Alguma dúvida até aí? Quando vocês respondem, eu vou tirar a blusa que aqui está quente. Agora. Isso, me conta se tá tudo em ordem para vocês ou se vocês têm dúvida. Ótimo. Muito bom, vamos para o próximo. Próximo, então, é o nosso 7º Smart Content. Ele está começando lá na linha 203, então é o Register 7 agora. O mesmo esquema de sempre, vou no Remix, segundo botão, clico no mais, Ctrl V para colocar o nome do meu Smart Content, ok. Register 7 criado. Copiem o conteúdo a partir da linha 203. E nesse Register 7, eu vou mostrar para vocês os modifiers. Então, modifier é uma outra coisa do Solidity bem legal, que a gente pode... O modifier, ele é acrescentado numa função e essa função só vai ser executada se ela passar pelas condições do modifier. Então, ele é um modificador mesmo de função e ele faz com que você possa alterar alguma coisa numa função antes de ela ser executada. Onde está o nosso modifier? Está aqui, logo no início, aqui, ó. Modifier linha 12. Então, o modifier é o onlyOwner. E por que eu vou usar o modifier aqui? Eu tinha duas funções que eu estava verificando o onlyOwner, que era a própria setInfo e o self-destruct, o kill. Então, agora eu vou ter um modificador, ao invés de eu colocar os requires dentro da função, eu vou usar esse modificador. Dentro do modificador, eu coloquei aquele require que a gente que tinha, então, tanto no setInfo quanto no kill. E depois ele tem esse sinalzinho aqui que parece que não diz nada, mas ele diz tudo. Porque ele simplesmente está dizendo que assim, você vai olhar se essa condição está verdadeira. Se ela estiver verdadeira, você vai continuar o seu código, vai continuar a execução, seja lá do que for. No caso, a gente está dizendo que ele vai entrar realmente no Smart Content e vai executar o Smart Content inteiro. Repara que as outras todas, o que eu mudei no restante? Na setInfo, eu tirei a linha do require daqui de dentro e incluí o modifier. A gente incluiu o modifier depois da visibilidade da função. Então, ele é pública e é o onlyOwner, é o nosso modifier. A mesma coisa para o kill, ele é público e tem o onlyOwner depois, e eu retirei o require daqui de dentro. Pode-se dizer que é uma extensão, sim, Mário. A gente está dizendo realmente que o onlyOwner faz parte do setInfo. Então, sim, a gente pode falar que o setInfo estende o onlyOwner. O Marco ficou sem éter. Deixa eu te falar algumas coisas aqui. Aqui, nesse valor, a gente não está colocando nada, né? Você tem que tomar um certo cuidado para ver se você estava colocando as coisas aqui. Se você clicar no F5, você vai perder só os deploy contracts,
mas ele vai voltar a sua conta inteira para ter 100 Ethers cada um. Ou clica num F5, que é para fazer um refresh na página, ou um Ctrl F5, provavelmente você vai ter seus Ethers de novo, tá, Marco? Outra coisa que você pode fazer, sim, começar a trabalhar em outra conta. Ou um ou outro. Ah, que bom, já recuperou, ótimo. Zerou todas as contas, hein? Eu preciso aprender a fazer isso. Aí vamos executar então. Eu voltei aqui no Register 7. Estou com o Register 7 selecionado. Vim no meu quarto botão, que é o Deploy and Run Transactions. Verifiquei aqui, ó, o Register 7 está selecionado, é ele mesmo. Farei o deploy dele. Repara que esse cara ele não muda nada em relação ao anterior, né? Então, nesse Register 7, o GetInfo vai funcionar igual, o isAlive, Owner, SetInfo. Com esse Owner a gente sabe que funciona, então eu vou trocar de Owner. Fui para o 160C, lá em cima, troquei a conta. Vou tentar fazer o SetInfo com esse cara que a gente sabe que ele não vai conseguir. Ó, continua não conseguindo. Aqui, repara que é igualzinho, ó, um revert, only owner. O kill também ele não consegue. O getInfo tá igualzinho. Volto para a primeira conta. Agora o setInfo vai funcionar. O getInfo alterou a informação. O owner continua lá certinho. O kill também vai funcionar. E a partir do momento que eu fiz o kill, eu não tenho mais informação. Meu isAlive retorna falso. O owner é 0. Então, esse é o nosso 7º Smart Contract, que era para mostrar para vocês o modifier. Camilo, eu tenho escrito entre aspas porque é uma string. Mas, para falar a verdade, eu não sei o que acontece se eu não colocar as aspas. Eu posso até fazer um teste. O primeiro register, que eu não destruí, também funcionou. Talvez se eu colocar duas coisas, tá funcionando. Então eu nem precisaria usar as aspas aqui. Mas se você estiver programando, chamando essa função a partir de um JavaScript, de alguma outra coisa, provavelmente você vai ter que usar as aspas. Aqui a gente não precisa. Então, como é que está o Register 7? Vocês estão vivos? Podem colocar suas dúvidas ou ok se está tudo em ordem. Qual a vantagem de usar o modifier ou require? O require eu estava chamando em cada função. E imagine que o require você pode ter não só como se fosse um if, né? Eu posso pedir 3 ou 4 condições diferentes. Imagine que você, em 10 funções, você tem 4 condições que têm que ser executadas. Então, você vai multiplicar essas 4 condições por 10 funções, e em termos de leitura de visibilidade é muito pior do que você criar o modifier uma vez só, que se você tiver que alterar alguma coisa, você só vai alterar no modifier, e aí isso vai refletir em todas as funções que estão chamando esse modifier. Uma coisa que eu não vou fazer aqui para vocês, mas só para vocês saberem, eu já tive problema de gas para publicar Smart Contract em produção mesmo, em testnet, e uma das coisas muito loucas é que se o modifier, ele sozinho gasta mais gas do que se no modifier eu chamar uma função interna. Porque o modifier, ele está sendo utilizado depois em funções públicas, né? No caso. Então, imagina que no modifier, eu chamo uma função para fazer os requires nessa função, e essa é uma função interna, que só funciona dentro do Smart Contract. Ele diminui o tamanho da BI, diminui o tamanho do Smart Contract e diminui o seu problema de gas também. É muito louco isso. Mas isso é mais complexo, assim. Eu não vou mostrar hoje não, que a gente vai fazer coisas mais básicas.
Vamos então para o nosso Register 8. Vou mostrar para vocês um evento. Então, o Register 8 está lá. Vamos entender como é que funcionam os eventos. Voltei para o Remix. Segundo botão, clica no mais. Um Smart Content novo, Register 8. Ok. E vocês podem copiar o conteúdo dele. O que tem no meu Register 8 de diferente? Ele tem um evento. Olha aqui na linha 12, eu tenho a declaração de um evento chamado InfoChange, ou seja, a alteração da informação que tem na variável info. E aí, ele vai me dizer qual é a informação antiga e qual é a informação nova. É isso aí. O modifier não mudou nada. Aonde que eu vou usar o InfoChange? Aonde eu troco a informação que é no setInfo. Então, no setInfo, antes de eu trocar a informação, eu vou emitir esse evento, ou seja, esse aviso. Eventos, eles são avisos externos do que está acontecendo. Então, a gente pode escolher emitir eventos quando a gente quer avisar a entidades externas ao Smart Content que alguma informação foi alterada, ou seja, que o estado do Smart Content foi alterado. Alguma coisa do storage dele foi alterado, que é o caso agora. E aí, no mundo externo, a gente pode ter outras coisas que sejam serviços que eles vão estar escutando esses eventos. Então, eles vão estar monitorando o Smart Content e determinados eventos para saber quando esses eventos acontecem. Então, aqui no setInfo, eu estou emitindo o evento, que daí eu tenho a informação velha e a informação nova. Eu estou fazendo isso antes de eu trocar, por isso que eu tenho as duas. E é só isso que eu mudei. GetInfo está igual, Kill está igual, IsaLive está igual. Então, vamos lá. Quarto botão. Verifique se você está com o Register 8 selecionado. Deploy. Então, já fiz a publicação dele. Vou lá embaixo no meu Register 8. Expandir o Register 8. E eu vou trocar a informação. Então, eu não preciso mais colocar as aspas, então, né? Vamos lá, setInfo. Ele fez a transação e aonde foi parar o evento. Pelo Remix, a gente consegue ver o evento dentro da transação. Então, aqui no debug, eu venho aqui para baixo e ele retorna no log. Então, o evento ele é um log. Eu tenho o evento InfoChange. E ele está dizendo que o primeiro argumento é a informação antiga, que era sol, e o segundo argumento é a informação nova, que é o RSK. Então, old info sol, new info RSK. Então, é aqui que aparece o evento, pelo Remix. Alguma dúvida dos eventos? Ou ao contrário? Tá tudo ok? Posso ir para o último de hoje? Vamos lá. Register 9.
Então, Register 9 eu vou mostrar para vocês mais um tipo de variável que a gente tem no Solidity, que é o mapping. E para isso eu vou criar um conceito com vocês, que é o conceito de membros, dentro do nosso Smart Content. E antes disso, o Mário está me perguntando se esse recurso aqui pode avisar que uma das partes que algo aconteceu. Isso mesmo. Você pode dizer que, boa, que a mercadoria chegou, vou emitir a nota fiscal. É um exemplo. Um exemplo super real. Nos tokens, no padrão ERC20, existe o evento transfer, ou seja, cada vez que alguém transfere Ethers de uma... Ethers não, né? Token. Então, transfere um token de um endereço para o outro, tem esse evento que diz que essa transferência aconteceu. Esse é um super comum e está no padrão ERC20. Então, você consegue monitorar depósitos, por exemplo, a partir disso. Você quer saber depósitos que aconteceram de tokens em uma determinada conta. Você pode ficar monitorando os eventos. Isso que você falou agora é uma coisa interessante. Um rastreamento de mercadorias, você pode avisar sempre que a mercadoria chegar num lugar novo e você consegue, daí, quando ela chega em determinado lugar, você faz alguma coisa com ele. Então, vamos lá para o Register 9. Tá tendo panelaço aí na casa de vocês, gente? Aqui tá uma bagunça. A gente tá fazendo coisa mais divertida que é mexer com o Smart Content. Vamos lá. Segundo botão, clica no mais para a gente criar mais um Smart Content. Register 9. Então, criei. Já coloquei ele lá? Já. Então, vocês podem copiar o Register 9. Tá lá o meu Register 9. Esse aqui, ele tem... tá um pouquinho mais complicado. Ele tem mais coisa para contar para vocês. O que tem o Register 9? Eu incluí agora um mapping. O mapping, ele é um conceito de chave-valor. E eu estou dizendo que este aqui é a chave, então o que está antes da setinha é a chave, o que está depois da setinha é o valor. Então, eu estou dizendo que cada endereço que eu fizer, que eu colocar no mapping, ele vai ter um valor verdadeiro ou falso. E o meu mapping chama-se whitelist. Ou seja, eu quero criar uma lista de endereços que podem alterar o meu Smart Content. Então, eu vou usar o mapping no setInfo. Antes disso, no meu construtor, eu preciso dizer que o cara que está criando o Smart Content, ele está na whitelist. Então, aqui eu estou dizendo isso. Então, o owner do Smart Content, ele retorna true. Então, ele está na whitelist. E aqui no setInfo, como a única função que está olhando a whitelist é a setInfo, eu não criei um modificador, eu deixei um require interno mesmo. Então, eu vejo aqui no meu setInfo, e eu tirei o only owner, tá? Agora, não é mais só o dono do Smart Content que pode mexer, é qualquer um que está na whitelist. Então, uma forma de eu chamar a whitelist a partir do... Então, o endereço está aqui dentro, então eu vou olhar o endereço do cara que está enviando a transação. Se esse cara que está enviando a transação já está na whitelist com true, ou seja, ele pode fazer alguma coisa na whitelist, eu deixo ele fazer a alteração. Se não, eu vou avisar que é somente alguém da whitelist que pode mexer. No que eu não mudei nada, eu acrescentei duas funções novas aqui embaixo, que é para colocar e retirar as pessoas da whitelist. Então, a função addMember, você vai passar um endereço e esse endereço vai ser adicionado na whitelist, ele vai ser verdadeiro, e só quem pode fazer isso é o dono do Smart Contract, e a mesma coisa para tirar alguém da whitelist. Então, alguém que já estava na whitelist, eu não apago a pessoa, né? Eu não faço uma exclusão da pessoa, mas eu digo que a partir desse momento,
essa pessoa agora, ela retorna falso, ou seja, esse endereço não está mais autorizado a alterar o meu setinfo. É isso que eu vou fazer. Então, quarto botãozinho. Confira se você está no Register 9 aqui, se a gente ainda está na primeira conta. E pode clicar no Deploy. Aí o Mário está fazendo uma outra pergunta interessante. Então, se a gente pensar no rastreamento de mercadorias, eu poderia ter os dados dentro do próprio contrato, sim. Até tem umas coisas mais complicadas que eu não vou fazer hoje, a gente pode depois marcar um próximo para isso, que seria, hoje eu não vou falar para vocês nem de array, nem de struct. Então, a gente poderia fazer um array ou uma struct com outras informações dos dados da mercadoria, com certeza. Inclusive, eu tenho uma coisa que eu uso muito em aula, que é praticamente assim um mini banco de dados feito dentro de um Smart Content, que é para vocês terem a noção do que a gente consegue fazer com as informações lá dentro. Mas isso não foi programado para hoje, nem daria tempo. Só isso eu gasto 1 hora. Mas com certeza a gente vai marcar algum para fazer isso. E aí, vou continuar aqui no Register 9. Bom, já chegamos em tudo, né? No Add Member e no Del Member. E só até para vocês se programarem, para a semana que vem nós vamos mexer com front-end. Eu vou fazer um front-end com vocês o mais básico possível. A ideia é que tenha só um HTML e um JavaScript. E aí, com esse front-end, a gente vai mexer no primeiro register também, no register mais básico, só para aprender a fazer o set-info e o get-info a partir do front-end. E aí depois a gente vai elaborando mais, complicando mais as coisas. Já fiz o register 9 já, né? Tá aqui, já fiz o deploy dele. Então, eu tenho agora funções para adicionar e remover membros gastam gas, são transações de gas. As outras continuam. Repara que ele colocou uma função nova aqui para mim, na minha ABI. Então, tudo que a gente tem aqui é o reflexo da ABI, que é a Application Binary Interface. O whitelist está aparecendo aqui porque eu coloquei a minha whitelist como sendo pública. Se ela fosse privada, ela não apareceria aqui. E aqui, simplesmente eu passo um endereço e ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Vou começar com ela, tá? Então, eu venho aqui em cima, eu vou clicar no sinalzinho que tem aqui do lado da minha primeira conta, que é para copiar esse valor para a memória, para o Clipboard. Volto aqui embaixo, colo um endereço e vou verificar o que acontece. Ele vai me dizer que está verdadeiro, porque esse endereço já foi incluído na whitelist quando a gente fez o deploy do Smart Content. Aí, getInfo, a sol tá lá, isAlive verdadeiro, owner é o próprio cara que eu pus aqui agora. Acho que se eu fizer isso, vocês vão ver melhor as coisas. Aí. Tá? A gente vê que até que é o mesmo cara. Vamos mudar o carinha. Então, eu vou para o segundo, vou para 160C, vou para a segunda conta. Então, escolhi a segunda conta aqui em cima, 160C, volto lá para baixo. Vou ver se esse cara está na whitelist. Esqueci de copiar. Vou lá em cima de novo. Além de selecionar a segunda conta, lembre-se de clicar no sinalzinho que a gente tem aqui do lado para copiar a conta para o Clipboard, para a memória. Aí sim, volto lá para baixo. Colo a segunda conta, agora é o 160C. E ele me retorna falso. Lembra que a gente falou lá atrás que quando não tem valor nenhum é falso? Está aqui um outro caso, eu não incluí o cara na lista. Então, ele não está na lista nem como sim, nem como não. Se ele não está na lista de jeito nenhum, ele retorna falso. É o valor padrão, é o default dele. E eu que não posso fazer nada, vou tentar guardar uma informação. Vou conseguir? Não consegui, tive um revert
E aí ele me disse que só quem está na whitelist pode fazer isso. O que a gente já sabia que ele não podia, né? Então ele continua não podendo. E será que ele consegue se adicionar na whitelist? Também não. Somente o owner consegue fazer isso. Então tudo bem. Volto lá para cima. Volto para o owner. Então selecionei de novo a primeira conta, 733C. E eu sei que eu estou com o segundo endereço na memória ainda, tá? Agora, com a primeira conta selecionada, eu vou tentar incluir a segunda conta, que é o 160C. Agora eu consegui. Vamos verificar aqui embaixo. Whitelist verdadeiro. Então, ele foi selecionado, ele foi incluído. Volto lá para cima, venho na segunda conta, tento alterar a informação. Deixa eu ver se eu alterei, ainda é o sol. Agora eu peço um setinfo. Alterou, tudo bonitinho. O getinfo é o RSK. Última coisa, venho de novo para a primeira conta. Vou tirar o cara da minha lista. Ele não faz mais parte da lista. Se eu olhar aqui embaixo, ele agora retorna falso de novo. E se novamente eu for para a segunda conta e tentar alterar uma informação, eu não consigo mais, porque agora ele não está mais na lista. Então, esse é um gostinho para vocês de uma parte de perfis, de autorizações dentro de um Smart Contract. Eu usei o mapping para mostrar membros de uma lista para vocês. Basicamente, então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Alguém tem alguma dúvida? Enquanto isso, eu deixo meus contatos para vocês. Então, aqui estão o... Ixi, ele foi para o primeiro. Aqui. Esses são os meus contatos. Isso já está no início do nosso PED. E vocês sabem que, assim, os vídeos, eles vão depois para o YouTube, tanto da RSK, quanto os em português estão indo para o meu também. No solange.dev, que é o meu site, eu coloco versões em português dos tutoriais. Hoje não é um tutorial formal, então não vai ter nada no site. Mas exatamente hoje eu coloquei o da semana passada. Então, quem quiser rever toda a parte que a gente fez com o GEF, tem o tutorial em português no meu site, as duas partes, e o vídeo está no YouTube, tanto da RSK quanto do meu. Tem meus e-mails, meus contatos. E se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar diretamente para mim ou também para os developers da RSK. O Matheus, que chegou aí no final, a extensão dos arquivos, a gente não está fazendo Smart Contract em JavaScript. Smart Contracts são feitos em Solidity e por isso que a extensão dos arquivos é .sol. Não é de Solange, é de Solidity. A IOV Labs é a empresa mãe aí, a empresa principal, a organização que inclui a RSK, o RIF e a Taringa. A RSK é onde eu foco mais o meu trabalho aí como Developer Advocate, que é a sidechain em cima do Bitcoin, onde eu faço os mesmos smart contracts que eu faço no Ethereum, eu faço na RSK. Eu ainda farei com vocês um webinar para explicar mais detalhes da RSK. Tem gente que me perguntou de mineração, eu tenho um monte de coisa para falar para vocês, mas eu estou deixando para fazer mais para frente. Primeiro a gente está trabalhando nos conceitos antes. Tá? E aí, no próprio Developers que eu já mandei para vocês antes, a gente tem diversos tutoriais. Inclusive tem uma linha lá de tutoriais para Ethereum, que são os tutoriais que eu fiz. No Developers eles estão em inglês, no solange.dev eles estão em português. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Respondi as perguntas de todo mundo. E tudo que eu fiz com Solidity 5. Já saiu o Solidity 6. Algumas coisas alteraram, mas eu ainda não estou
ensinando o mais novo, até porque tem muita coisa ainda acontecendo no Solidity 5. Mais para frente a gente faz alguma coisa com as novidades. E quem quiser repetir, não é repetir, porque dessa vez não vai ser igual. Vai ter agora em 10 minutos um workshop como esse, em inglês, com o Brendan, que é o nosso Developer Advocate, que está lá em Singapura, vão ser 9 horas da manhã para ele, 9, 10 horas da manhã para ele, por aí, 10, 8, 9, eu já não lembro, um dos três. E aí ele vai fazer um workshop parecido com esse em inglês, mas ele não vai falar as mesmas coisas que eu. A gente, nesse de Solidity, cada um está trabalhando uma coisa diferente. E amanhã tem um em espanhol também, às 6 da tarde. Então dá para vocês assistirem em todas as línguas. Matheus, a sintaxe do Solidity, tem gente que acha parecida com o JavaScript, tem gente que acha mais parecido com o que seria de um C++ até, porque as variáveis são diferentes, né? Então, você pode pensar num pouquinho de cada. A dica aí para você, Matheus, provavelmente até sexta-feira eu já coloquei um vídeo no YouTube, você consegue ver do início e acompanhar tudo que a gente fez aí. Mesmo quem teve dúvida, consegue rever e acompanhar tudo então depois. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos semana que vem às 7h30. A gente vai mexer com front-end. Vamos fazer o primeiro front-end aí para os nossos Smart Contents. Até mais, pessoal!